Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Que bom, estamos aqui para mais um novo encontro do curso de homilética, a arte e o preparo do sermão. Eu sei que você também muitas vezes diz o seguinte: não vou poder pregar porque eu não sei como fazer. Bom, meu objetivo é exatamente isso, quebrar essa sua insegurança de poder não pregar e permitir que Deus possa utilizá-lo. Eu sempre digo que a pregação, como eu falei na aula anterior, é um fator importante na vida da igreja. Eu mencionei exatamente a minha experiência como pastor. Se existe algo que eu dou muita ênfase, de fato, é a pregação. Porque pela pregação a gente entende que há transformação de vida. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que pela pregação foi que Deus instituiu que as pessoas pudessem ouvir o Evangelho e então serem salvas. É como ele também falou aos Romanos: como saberão se não há quem pregue, se não há quem fale? A gente só entende a pregação só no momento ali do sermão em si, do púlpito, mas ela vai muito mais além disso, numa conversa que você tem com seu amigo, quando você está evangelizando, num pequeno grupo, num estudo de sala de aula EBD, e também, claro, no púlpito. Aí a gente tem o tempo da pregação. Mas eu quero, com esses curtos vídeos, ensiná-lo ou ajudá-lo a desempenhar essa função que eu considero tão importante, que é a pregação. Então, o nosso curso, lembrando, ele tem esse nome: homilética, a arte do preparo e da pregação da palavra. Sim, precisamos tomar cuidado na hora de preparar o sermão. E sobre isso, nesse vídeo, eu quero falar exatamente sobre a importância de a gente entender alguns aspectos da comunicação. Por quê? Porque a pregação é uma comunicação de uma mensagem. E eu preciso ter alguns conhecimentos básicos a respeito disso. Claro, eu não quero aqui falar sobre todo o conceito de comunicação, porque eu não tenho essa formação. Minha formação é teologia. Então eu fico mais claro no básico e poder ajudar você no preparo, que é a própria teologia, a interpretação da Bíblia e outras situações que são importantes. Então vamos lá, falando sobre comunicação e pregação, quais são os cuidados que eu tenho que ter, quais são as informações importantes que me ajudarão a desenvolver a minha mensagem, a minha pregação. Ou seja, qual é o básico que eu tenho que saber como pregador da palavra de Deus a respeito dessa técnica. Eu quero dar então algumas orientações nesse vídeo. A primeira orientação que eu quero dar para você é que na comunicação sempre tem uma fonte que emite a mensagem e uma pessoa que vai receber. É muito importante que você entenda isso. A comunicação é sempre não somente o que você fala, mas acima de tudo o que o outro entende. Às vezes nós estamos tão preocupados do que falar e deixamos de nos preocupar exatamente com o foco principal da mensagem, que é quem vai receber. Eu lembro de umas coisas que eu não gostava muito que minha mãe fazia, mas isso me ensinou que é preciso que o outro entenda o que eu quis dizer. Toda vez que minha mãe mandava eu buscar alguma coisa, principalmente no açougue, ela dizia lá: meu filho vai lá, compra 1 quilo de acém picado, acém moído, e compra também um bife. Tá bom. Quando eu ia saindo de casa, minha mãe pegava e falava o seguinte: opa, que foi que eu disse para você comprar? Falei: mãe, são 3 itens. Não, mas eu preciso saber se você entendeu o que eu falei. Claro que naquele momento eu falei assim: nossa, minha mãe está achando que eu não estou entendendo nada. Não, mas a preocupação dela é exatamente de saber se a orientação que ela deu eu recebi corretamente. Da mesma forma, eu preciso ter essa preocupação em relação a quem vai receber. Que não é somente quem fala, mas também tem a questão de quem ouve. Então a gente acha que a pregação não é somente alguém chamou você para falar, mas acima de tudo existe alguém que também irá ouvir o que você vai dizer. Você não vai falar numa sala sozinho, você não vai falar para você mesmo, você vai falar outras pessoas. Então eu preciso ter essa ideia, a respeito do que é a comunicação, sabendo a quem ela vai chegar. Então o que eu preciso saber a respeito disso? Então eu preciso conhecer que, quando eu tenho a comunicação, o que é que eu pretendo dizer? Isso é muito importante. A gente fala na pregação, embora a gente vai mencionar um pouco isso depois, mas seria o quê? A tese do sermão. O que é que eu quero dizer? Qual é o assunto que eu vou falar? Por exemplo, agora, tanto pela manhã
quanto na mensagem da noite. Pela manhã eu estou fazendo uma série de mensagens a respeito de Romanos, alusivo exatamente à base da Reforma Protestante, a Carta da Reforma. Então eu quero falar exatamente sobre os ensinos básicos que a Reforma Protestante trouxe para nós. Inclusive, hoje é 30 de outubro, amanhã é 31 de outubro, vamos comemorar mais um ano da Reforma Protestante. Então, o meu objetivo no domingo de manhã é exatamente trazer o pensamento dos reformadores à luz da Carta aos Romanos. Meu objetivo à noite, estou fazendo uma série de mensagens em cima de 1 Coríntios 13, é fazer com que as pessoas aprendam a ter relacionamentos saudáveis. E a carta do apóstolo Paulo, exatamente no capítulo 3 de Romanos, fala exatamente sobre os relacionamentos na igreja. Como que a gente pode desenvolver relacionamentos saudáveis dentro da igreja? Então, essas são o que eu pretendo dizer, tanto no sermão da manhã, quanto no sermão da noite. Quando você vai preparar uma mensagem, exatamente eu preciso saber o que é que eu vou dizer. Senão, vira uma confusão. As pessoas não conseguem entender qual é a ideia do pregador, o que é que ele quis passar. E o sermão se torna confuso. Por isso que tem muitas pessoas que fazem o seguinte: olha, eu não entendi nada do que ele disse. Por quê? Porque não conseguiu entender qual é o tema, qual é o assunto que ele quis trazer à luz da palavra de Deus. Então é muito importante que você saiba exatamente o que se pretende dizer, para que você possa, então, trazer o seu sermão. O segundo ponto que eu preciso saber é a quem quero dizer. Ou seja, qual é o grupo? Qual é o grupo que eu vou falar? Eu vou falar para casais, eu vou falar para jovens, eu vou falar para senhoras, vou falar para homens idosos, vou falar para um grupo de criança. Para quem que eu vou falar? Vou falar para as pessoas que não são da igreja, eu vou falar no casamento, eu vou falar no velório. Que tipo de público eu vou dizer? É muito importante que você entenda isso, porque existem várias aplicações. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai fazer o seguinte: você vai falar sobre relacionamento sexual. Bom, você sabe que para falar para casais é uma aplicação. Para falar para jovens solteiros é outra aplicação. Então eu preciso saber qual é o público que eu vou falar. Porque eu sabendo o público que eu vou falar, eu vou também me importar como dizer. Existe uma linguagem a ser dita por cada grupo que eu vou falar. Não tem como você chegar num grupo de idosos, de pessoas da terceira idade, e você chegar falando gíria. As pessoas não vão entender nada e vão se sentir ofendidas. E se você chega num grupo de jovens falando de forma intelectual, como se você estivesse falando para as pessoas adultas, eles não vão ter interesse nenhum do que você vai dizer. Então eu preciso saber exatamente, já que eu sei para quem eu vou dizer, também eu vou saber como dizer. Eu vou saber utilizar a linguagem certa, a maneira correta, para que eu possa me comunicar com eles. Por isso, quando você assiste, por exemplo, um programa de pregação de um culto jovem, é totalmente diferente de um programa de culto de igreja no domingo à noite. Às vezes é o mesmo pregador, o mesmo preletor, mas para um grupo ele fala de um jeito e para outro grupo ele fala totalmente diferente. Por quê? Exatamente ele está tendo cuidado de como dizer as coisas. Um outro fator também importante é quando dizer. Exatamente quando eu vou falar sobre isso. Que hora que eu vou falar sobre esse assunto. A gente sabe que existem momentos que são importantes do sermão e a gente tem ali a nossa ideia central, mas um ponto central, ele precisa ter um momento de ser dito. Então eu preciso saber exatamente quando eu vou dizer determinadas situações, determinadas verdades. Então é muito importante quando. Um outro fator também que é muito relevante é onde dizer, o local. Existem conversas, por exemplo, eu quero falar de forma mais informal. Se é mais informal, mesmo que você queira falar, por exemplo, para a igreja, mas eu quero falar de forma informal, é claro que você vai buscar uma outra atividade e às vezes até mesmo um outro lugar. Se você já participou de retiro de casais, de retiro de jovens, você já percebeu que às vezes a pregação, o tema, são diferentes às vezes de fala ou de frases que não se repetem no culto. Por quê? Exatamente fala, não, aqui é o lugar de eu falar. Aqui é o lugar de eu falar mais abertamente, mais dessa forma, mais informal. Então agora, se eu quero falar de forma mais formal, se eu quero trazer um outro tipo de ensino,
Aí você não vai fazer, por exemplo, num retiro. Você vai trazer a pessoa para a igreja, para o templo. Então, eu preciso saber onde dizer as coisas. Algo também importante que você precisa aprender a despertar interesse para ganhar a atenção do ouvinte. Se você não consegue fazer isso nós fazemos pela introdução do sermão. Tem um pregador que eu gosto muito, ele é da Nova Semente. Você pode procurar no YouTube, Nova Semente, Kleber Gonçalves. Então você vai assistir a série de mensagens do Kleber Gonçalves. Hoje ele não é mais o pastor da Igreja Nova Semente, é uma igreja adventista no bairro de Elite, em São Paulo. Mas na época que ele era o pastor dessa igreja, e você vai ver, consegue ver no YouTube também, vários sermões dele, você vai ver que só pela introdução ele vai prender a sua atenção. E às vezes você precisa chamar a atenção da pessoa exatamente para aquilo que você vai dizer, tem muita importância. Lembra do apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas? Ele fez exatamente isso. Ele olhou, ouviu, e somente o que ele começou a dizer: olha, eu sei que vocês estão aí adorando muitos deuses, mas eu quero falar desse Deus desconhecido aqui. Quem é essa pessoa? Automaticamente as pessoas começaram a prestar atenção nele. Ou seja, nós precisamos conseguir prender a atenção do ouvinte. Então essas são coisas essenciais que você precisa saber a respeito de comunicação. Repetindo para você o que se pretende dizer, a quem quero dizer, como dizer, quando dizer, onde dizer e despertar interesse para ganhar a atenção do seu ouvinte. É muito importante que você preste atenção nesses detalhes. Outra coisa que também quero falar hoje é sobre a comunicação e expressão, que é importante que você aprenda que para uma boa comunicação é preciso evitar os ruídos, que podem ser impedimentos para a compreensão da palavra de Deus. Quais são então os ruídos? Qual é aquilo que atrapalha às vezes o seu sermão? Às vezes a pessoa prepara, traz um sermão muito edificado, mas existem alguns ruídos que atrapalham o entendimento das pessoas acerca do que é ensinado. Qual é o primeiro ruído? O primeiro ruído, como você já viu aí, é o receptor. Ou seja, a pessoa a quem você está dizendo mensagem. As pessoas que estão frequentando o culto, que estão ali na sua sala de EBD, que está no seu pequeno grupo. Às vezes ele está com o coração fechado. Às vezes ele não está ali focado na palavra de Deus, não está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, está no WhatsApp. Essa questão do celular é muito complicada hoje em dia. Às vezes a pessoa está ali no culto, mas está ali no WhatsApp, está fazendo as coisas, às vezes está pensando no que ele vai fazer amanhã, está preocupado em relação as contas a pagar, o seu trabalho, sua família. De repente ele veio para o culto, mas alguém na sua casa ficou doente, então ele está preocupado com a pessoa que ficou em casa. Até mesmo pode ser a própria falta de fé da pessoa, ou seja, poxa, eu não acredito no que esse cara está falando, né, que é a incredulidade. E também uma ação maligna. Nós não podemos deixar de esquecer a ação maligna em tudo isso, para que a pessoa não ouça a pregação, ele não presta atenção no que está acontecendo. E às vezes quando alguém levanta, isso acontece de forma externa também, às vezes a pessoa está prestando atenção, mas alguém levanta na hora do culto e sai, né? Seja com um sapato alto, né? Toque, 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 ou o homem que sai todo estrembelhado da hora do culto, a pessoa desvia o olhar, desvia a atenção e não consegue voltar de novo. E aí a mente dela se perde. Então eu preciso saber exatamente que essas coisas podem atrapalhar a sua mensagem. Um outro fator também que atrapalha a mensagem é exatamente o que nós chamamos da linguagem de Sião. O que seria a linguagem de Sião? São jargões evangélicos. Bênção, não sei o que, glória a Deus, o sangue de Jesus Cristo tem poder, tal, na hora da mensagem. Existem jargões que nós precisamos exatamente evitar, porque existem pessoas que estão participando que não faz parte do nosso grupo, que não faz parte do nosso gueto. E falar uma linguagem simples é muito importante. Como, por exemplo, existem algumas linguagens de Sião que são bem interessantes, né? Que a pessoa vai, ela pega e diz o seguinte: né, vamos a Sião, próprio assim, vamos a Sião, por isso que fala a linguagem de Sião, vamos a Sião. O que significa vamos ir a Sião? Aonde é Sião? Que lugar é esse? Que país que fica? Que estado que fica? É no Brasil? Quantas pessoas moram lá? O que acontece naquela região? Porque esse povo está louco para ir para Sião. Eu sei que esse povo tem vontade de ir para Sião. E a gente precisa evitar essas questões. Né? Tem uma outra linguagem de Sião que é nos nossos cânticos. Os nossos cânticos é fenomenal. Que tem uma que é assim, né? Que a pessoa vai falando, pega e diz: incendeia, Senhor, a sua noiva.
Imagina alguém que não tem o entendimento que a igreja é a noiva de Cristo e que incendiar a noiva de Cristo significa que é trazer avivamento, trazer vida, trazer muitas coisas. E a pessoa está ali e nós estamos cantando: incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja. O cara fala assim: nossa, esse povo é tudo assassino. Ó, vê se pode um negócio desse, incendiar a noiva. Parece besteira, gente, mas é verdade. As nossas linguagens de Sião atrapalham o entendimento da pessoa acerca do que é exposto da palavra de Deus. E eu preciso tomar cuidado com essas linguagens de Sião. Um outro fator também que a gente precisa prestar atenção seria a velocidade da fala, ou seja, ser rápido demais para falar ou devagar demais para falar. Eu preciso achar uma velocidade certa. Eu sei que às vezes, principalmente quando eu dou um curso como esse, quando eu dou aula, eu falo, porque eu falo muito rápido. Quando eu vou para o sermão, eu vou sabendo que eu tenho que cadenciar o negócio. Então eu vou com a minha mente é o seguinte: olha, eu não posso falar tão rápido. Isso acontece comigo todo domingo, meu irmão, todo domingo. Eu não posso falar muito rápido, como eu também não posso falar muito devagar. Eu preciso encontrar exatamente uma velocidade correta que faça que a pessoa não tenha dificuldade de entender. E eu sei que nesse aspecto Deus tem muita misericórdia de mim a respeito disso, e me usa como instrumento dele para que as pessoas possam entender a palavra dele. Okay? Outro fator também que é muito importante que a gente entenda é exatamente o tom da voz. Eu não posso falar tão alto, mas também não posso falar baixo o tempo inteiro. Eu tento mesclar uma hora aqui, uma hora ali, mas é importante que você também utilize o seu tom aí da forma correta. Outro fator também que é vícios de linguagem, gente. Vícios de linguagem é a pior coisa que tem no sermão, né? Ou a pessoa, quando é mais santa, né? Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho o costume de gravar sermão. Eu não gravo sermão somente para a pessoa ouvir depois, mas eu comecei a aprender a fazer isso exatamente para perceber se eu tinha alguns vícios de linguagem. E eu percebi que logo no início, nos primeiros anos de pregação, eu tinha um grande vício, que é verdade ou não é? E de vez em quando ainda tenho isso. Porque eu preciso corrigir. E aos poucos Deus vai me ensinando, a gente vai tirando esses vícios de linguagem, que não é fácil se livrar dele. Você precisa de um excelente trabalho, de critério, você ouvir também, para que você possa tirar esses vícios. Uma outra questão também precisamos tomar cuidado são gestos dos corpos e sinais com os dedos, sinais com as mãos. É muito complicado isso. Eu já vi pessoa fazer gestos com o corpo que é completamente estranho. Cada coisa, se eu for falar aqui, você vai ficar escandalizado. Mas a gente precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Se você tiver interesse em saber, você pode me procurar depois, que eu vou falar com o maior prazer que gestos foram esses, para que você evite esses gestos, em nome de Jesus. Por favor. Outro fator também que a gente precisa entender é a falta de organização das ideias do sermão. Isso acontece muito na pregação. Às vezes a pessoa tem uma ideia ótima, tem os pontos coerentes em relação ao texto, mas não conseguiu organizar o sermão de modo que ele fique um processo de entendimento. E aí é preciso exatamente organizar as ideias do sermão. O que às vezes falta para muitas pessoas, como eu mencionei. A pessoa se preparou bem, estudou, mas as ideias, você não vê uma organização no sermão. Que se ela tivesse organizado o sermão, seria muito mais compreendido a palavra de Deus. E eu preciso saber isso, senão fica confuso. Outros fatores também sermões muito acadêmicos. Tome muito cuidado em isso. Eu gosto de simplicidade no sermão. Eu gosto de simplicidade. Eu gosto que as pessoas falem simples. Não precisa, os irmãos já perceberam que eu evito falar palavras no grego. Você não precisa falar a palavra no grego tal, não sei o quê. Para quê? Não precisa. Você não precisa trazer muitas informações do texto sem você aplicar. Eu me lembro quando era adolescente, o irmão da igreja falando sobre o Muro de Jericó. Irmãos, eu saí especialista no Muro de Jericó aquele dia. O irmão deu uma aula histórica, como que eram
os muros, para que servia, qual provavelmente seria a espessura, porque naquela época se fazia com tal material, assim, assim, assim. E aí eu saí de lá o seguinte, e aí? O que isso tem a ver com a minha vida? O que essa vitória do muro de Jericó tem a ver comigo nos dias de hoje? Então eu não posso ficar só lá no mundo das ideias. Eu preciso trazer linguagem simples que exatamente possa trazer resultado na vida da pessoa. Falta de coerência entre vida e mensagem. É claro que eu sei que você não vai pregar tudo aquilo que você vive. A gente não vive 100%. Mas é muito importante que a sua vida demonstre que está na busca em fazer a vontade de Deus. Às vezes o que Deus quer ensinar num sermão para uma igreja, fala com o pregador também. Fala com quem está falando. Então ele está tentando transformar a igreja toda. Agora, eu não posso trazer a minha mensagem, sendo que lá fora eu não demonstro que estou buscando fazer a vontade de Deus. Eu vivo de qualquer jeito, eu não tenho compromisso nenhum com Deus, só tenho compromisso com Deus na igreja. Isso é incoerência de vida. E a gente precisa ser coerente com a palavra de Deus. Um outro fator também que é importante você evitar no sermão são as personalidades. Ou seja, as pessoas que estarão te ouvindo percebem que você está mais cheio de si mesmo do que trazendo a vontade e a palavra de Deus. E pasmem, as pessoas sabem disso. Sabem quando isso acontece. Eu lembro que eu estava uma vez ouvindo uma pessoa, tudo, tal, na igreja, e depois as pessoas falaram o seguinte, olha pastor, a pessoa está mais cheia de si mesmo do que de Deus. Olha só, então é muito importante que quando você vai trazer, às vezes, que isso é importante, você trazer situações da sua vida, para as pessoas possam entender a aplicação, que você não traga no seu sermão somente as coisas boas que acontecem com você, que você também traga as coisas que às vezes aconteceram de errado com você, para que as pessoas possam entender exatamente que você não está ali pregando de si mesmo, mas está fazendo que o seu exemplo sirva como um instrumento de Deus para que ela possa entender a mensagem que foi dita. Então esses são os cuidados que a gente precisa evitar, que exatamente podem ser ruídos que podem atrapalhar exatamente a questão da exposição da palavra de Deus. E eu preciso então tomar cuidado a respeito da comunicação quando nós vamos comunicar a palavra de Deus. Espero que essa segunda aula tenha servido para você como mais uma orientação. Qualquer dúvida que você tiver, você pode aí me procurar, pode falar comigo, pode mandar mensagem, pode deixar um comentário neste vídeo, que a minha intenção é fazer com que, da mesma forma como o Senhor tem sempre me abençoado em cada vez que eu vou pregar e tenho sido instrumento da mão de Deus, meu desejo é que você também seja um instrumento de Deus. Eu não quero aqui dar uma aula falando que eu sou o melhor pregador que já existiu no mundo, que eu não sou. Eu coloco aí muitos pregadores aí que são excelentes, que têm cursos disponíveis também, mas eu entendo também que eu posso dar uma pequena contribuição para ajudar você. Então que Deus abençoe sua vida e que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Um abraço e fique com Deus.